falar em outra coisa, a gente precisa falar de Trump, gente. Tô ansiosa para falar disso. Vou devolver para o Christian, mas já, para variar, já vou devolver uma bola quadrada. Posso? Christian, sabe o que eu tá... Assim, né? Hoje é um dia, para quem não se lembra, para quem não tá ligando o nome à pessoa, 6 de janeiro. dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, acontece a diplomação do presidente eleito. O que isso quer dizer? Igual aqui no Brasil teve no dia 12 de dezembro de 2022, que até foi antecipado, porque estava, né, a gente sabe hoje que estava se tramando aquele golpe, tentativa de assassinato e coisas afins. É o dia em que o Congresso americano certifica que a eleição foi ok, estava tudo certinho e o eleito é o fulano de tal. Em 2020, quando o Congresso americano foi certificar que a eleição tinha sido ok e deu tudo, né, e estava tudo certinho e que o Joe Biden, então, poderia assumir, os trumpistas, incentivados e guiados pelo próprio Donald Trump, não fisicamente, ele não caminhou diante da turba, mas ele convocou no microfone próximo dali a turba a caminhar até o Capitólio e promover aquele levante violento que resultou na morte de policiais e tudo mais, e que fez os congressistas americanos temerem pelas próprias vidas. O próprio vice-presidente Mike Pence temeu. Por que o Mike Pence temeu tanto e por que no 6 de janeiro de 2020 gritavam para enforcá-lo? Né? Coisa assim leve. Porque nos Estados Unidos, quem faz essa certificação é o vice-presidente, que assume a presidência do Congresso para justamente ter esse papel de falar como se fosse um intermediário entre o presidente da República a assumir, né, e os parlamentares, e falar, então tá tudo certo, vamos em frente. E havia, então, essa pressão para o Mike Pence não admitir a vitória do Joe Biden em 2020, e aí o levante, o 6 de janeiro. Hoje, quem vai cumprir o papel de certificar a vitória do Donald Trump e a sua eleição é a Kamala Harris, que foi por ele derrotada nas urnas, no voto popular, inclusive, e cujo próprio futuro político é bastante incerto. Vai ser um dia muito interessante politicamente nos Estados Unidos, porque não se espera que democratas vão fazer algum tipo de levante, nem populares, nem os próprios políticos. Então espera-se, claro, né, gente, tudo pode acontecer, mas não há nenhuma expectativa de que haja algo fora do script. O próprio Trump deve agir muito altivamente ao receber a certificação, porque ele não tem interesse nenhum em perturbar esse momento. Ele está com o jogo ganho, com a Câmara, com o Senado, com a Suprema Corte, tudo no bolso. Mas para a Kamala Harris e para os democratas, vai ser um momento muito marcante e talvez assim traumático, porque eles, por princípio, vão ter que honrar, né, a democracia certificando o Trump, e ao mesmo tempo, ao fazer isso, eles meio que oficializam a própria incompetência em derrotar o Trump depois de tudo que ele fez. E enterrar junto com o Trump, com essa vitória do Trump, qualquer chance de punição aos insurrectos do Capitólio, incluindo o próprio Trump, que vai perdoar geral, inclusive a si mesmo e quem mais precisar, né? Então, Christian, eu queria te entregar, te ouvindo, assim, o Trump não assume a presidência hoje, tá? Só para a gente não se confundir, ele assume a presidência dia 20 de janeiro. Hoje é a certificação. O que você enxerga de simbólico nesse dia de hoje, nessa era que se reinaugura, nessa era de trevas que se reinaugura com a volta do Trump? Olha, eu acho que tem um simbolismo muito amargo, na verdade. Você vai estar fazendo uma comemoração às avessas, né? Você tá, na verdade,
recordando meio que a vitória dos insurretos ou dos golpistas insuflados, né, como se o Trump tivesse recebendo uma espécie de prêmio por tudo que ele fez. É o contrário do que está acontecendo no Brasil. No Brasil, né, onde existe justiça eleitoral, né, a Flávia falou muito bem, os Estados Unidos funcionam um pouco como era o Brasil na República Velha. Quem certifica, né, quem faz o papel de justiça eleitoral é o próprio Congresso Nacional. E havia tanta fraude aqui que a justiça eleitoral foi criada logo no começo da década de 30 para poder garantir uma maior lisura das eleições. Então, o que está acontecendo hoje é o equivalente ao que acontece aqui no Brasil quando o TSE diploma o presidente eleito. Então, mas o que está acontecendo lá, de alguma maneira, é o contrário. Você está tendo uma sensação de que os adversários da democracia, os golpistas, né, pelo menos essa democracia tal como a gente compreende aqui, porque a gente estava discutindo exatamente quais são os sentidos da democracia, porque esses que são adversários da democracia liberal, da República Democrática Liberal, também invocam um conceito de democracia que é muito diferente, que não é liberal e nem republicano, não é? Parece que eles foram premiados, parece que eles tiveram o sentido da história, não é? Você tem essa... Eu falo isso com muita amargura. Tá? Até aquela foto do Trump, até que a gente esquece que o Trump sofreu um atentado, né? E aí você tem, acho que uma das imagens simbólicas que acompanha e que vão entrar para a história como símbolo do triunfo do Trump é aquela foto dele depois do atentado, levantando o punho. Alguém botou a bandeira americana atrás, que parecia da vitória da Batalha de Okinawa na Segunda Guerra Mundial, porque você está levantando a bandeira americana. Entende? Então, como símbolo de um movimento de regeneração dos Estados Unidos que se encontram decadentes. É claro, né? Então, nesse sentido, o retorno de Trump equivaleria, se vier a ser bem sucedido no seu propósito, a esses momentos cíclicos da história americana de 30 em 30 anos, quase que você tem uma espécie de reconfiguração da política, reconfiguração do Estado americano. Você tem isso, por exemplo, quando Abraham Lincoln, né, vence a Guerra Civil, ele é assassinado, mas enfim, você tem outro Estado americano que nasce ali. Você tem Woodrow Wilson, você tem, nem tanto Wilson, mas o Roosevelt, depois do Roosevelt você tem o Reagan, cada qual marca uma espécie de revirada e uma reconfiguração da forma como o Estado americano se organiza e responde a problemas gerais que estão colocados naquele momento. O problema que está colocado nos Estados Unidos para a maioria dos cidadãos norte-americanos é a sensação de declínio do poder americano, uma coisa que eles nunca sentiram, que isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Né? Diante da emergência da China, da Ásia de uma maneira geral, eles souberam na década de 80 enquadrar o Japão com o poder militar deles, porque o Japão, enfim, militarmente é uma província americana, mas isso não tem como ser feito com a China. Né? Então, por isso que essa reação conservadora nos Estados Unidos tem esse caráter que a gente chama de reacionário. Né? Por isso que você tem, e eu acho que aqui a gente tem uma espécie de uma aglutinação de tudo que foi falado antes. Qual é o problema? Por que você tem que lançar a mão do populismo? Por que é um populismo que é iliberal? Por que é um populismo antirrepublicano? Porque as democracias modernas, quer dizer, de 30, 40 anos para cá, elas tendo em vista a experiência trágica, para dizer o mínimo, da Segunda Guerra Mundial, a experiência dos totalitarismos, a experiência dos autoritarismos, né, fez com que a democracia se vacinasse e se constituísse de um monte de salvaguardas, entendeu? Administração pública por concurso, estabilidade no serviço público, cortes constitucionais independentes, agências reguladoras independentes, né, exatamente para resistir a isso. E a partir do momento em que você tem uma direita que acredita que tudo isso, na verdade, não passa de uma superestrutura esquerdista destinada a manter o verdadeiro povo, que são os religiosos, que são os brancos, que é a tradição histórica, em opressão, você não tem outra saída senão recorrer à guerra cultural. E a guerra cultural é disso que a gente estava falando antes, que é essa história de que você tem que aparelhar os instrumentos de cultura, você tem que combater os instrumentos de fomento cultural, você tem que fazer um revisionismo histórico. E aí, de novo, a gente vai para o ainda estou aqui. Né? Exatamente. Porque eu não tenho como fazer uma guerra cultural se eu não mexer no passado, se eu não fizer uma revisão do passado. Então, o que eles têm que fazer? Você tem que dizer que o totalitarismo, inclusive o nazismo e o fascismo, são coisas da esquerda. E aí você bota Stalin, Mussolini e Hitler como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, não é a direita contemporânea que tem a ver com isso.
Então isso faz parte da guerra cultural. E o segundo é você relativizar os autoritarismos posteriores, como foi o caso da ditadura argentina. Então o Milei vai relativizar a ditadura argentina, como o Bolsonaro vai minimizar a ditadura brasileira, como se fosse uma coisa que foi boa e o que teve de ruim foi culpa da esquerda. Quer dizer, a ditadura veio por culpa da esquerda que queria uma revolução comunista na década de 60, ou no caso da Argentina, na década de 70. Então, esse revisionismo é necessário para você abrir a porta, para você legitimar o ataque a essas fortalezas da democracia liberal em bases republicanas que está durando tanto. É para você atacar a administração pública, os servidores públicos, atacar a universidade, atacar o judiciário, atacar a mídia. Atacar a mídia comprometida com a democracia. Então, eu acho que, juntando tudo, no fim das contas, parece que o sinal que está sendo dado agora, dia 6 de janeiro, aniversário do assalto do Capitólio, é uma sensação de que o sentido da história está do lado desse pessoal. De que essa porta está escancarada. E que o que você tem que fazer agora é uma guerra de guerrilha institucional, política, para tentar conter isso ao máximo. Isso vai ser mais necessário do que nunca, na medida em que o Trump tem maioria no Senado, o Trump tem maioria na Câmara dos Representantes, ele tem maioria no Suprema Corte. O que ele vai fazer, e ele já está fazendo, isso é uma coisa interessante, é tentar, juro que já vou parar de falar, é tentar enfrentar a China, ressubmetendo a economia, a política dentro da maneira que isso seria possível nos Estados Unidos. Ele está montando um governo plutocrático, ele está montando um governo de bilionários, em que o Estado americano vai tá protegendo e a serviço das grandes big techs, das corporações, das indústrias, vai fazer protecionismo, guerra tarifária, ao mesmo tempo que ele vai se fechar para o mundo. Ele vai querer que os outros abram na porrada. Né? Ainda não se fala em intervenção militar, mas, enfim, nem sei se vai ter, mas certamente você tem instrumentos comerciais de grande força para fazer isso. Então, meus amigos, apertem os cintos. Né? A gente começou o programa para cima e tal, mas né, a gente traz a informação também, traz a realidade. Gente, muito obrigada pelo primeiro Central Meio do Ano. E, bom, vocês voltam sempre, né? Então, fiquem com a gente. Mas só uma observação Claro. final. Cada país é um país, né? E o populismo é o mesmo, mas ele serve a finalidades diferentes, né? O caso do Brasil é um caso à parte. A gente pode até discutir, como todos os países especificamente. Então, o que acontece nos Estados Unidos não necessariamente acontece no Brasil ou não do jeito que as pessoas acham que acontece, tá?